Fala galera, aqui quem fala é Timóteo, é o professor mais uma vez com vocês. Dessa vez para resolver a parte da lista de geometria, tá? Então na lista de geometria a gente tem 10 questões e vamos fazer 5 dessas questões hoje por aqui. E o que acontece? Vamos embora para a primeira questão, que é a questão do Enem 2015 e fala o seguinte. O esquema 1 mostra a figura de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Vistando entender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então tem aqui primeiramente trapézio, depois viraram retângulos. Show de bola! Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a no caso, um aumento ou uma diminuição dessa área, né? Sair de um trapézio para um retângulo. O que é que vai acontecer então? Ó, perceba o seguinte, eu tenho inicialmente um trapézio e logo após eu tenho um retângulo. Tá, isso foi o que aconteceu com os meus garrafões. E como é que a gente faz com a estratégia para a gente fazer essa questão? Cara, eu tenho inicialmente um trapézio que virou um retângulo. Pode ter diminuído a área ou pode ter aumentado a área. Mas não dá para eu saber assim, olhando só de olho, como é que seria, né? Talvez por algumas análises, mas acho bem complicado. Então o que, que a gente dá para analisar, na verdade? Dá para a gente montar uma expressão, tá o quê? Eu faço a diferença de um para o outro. Como assim? Inicialmente eu tenho um trapézio. E o que é que eu vou fazer? Da área do trapézio, eu vou tirar a área do retângulo. Então, menos a área do retângulo. E aí, na minha resposta, na minha conta final, o que é que eu vou ter que analisar? Se ficar positivo, é porque o trapézio é maior que o retângulo. Ou seja, a parte positiva, ó, é maior que a parte negativa que eu estou subtraindo. Então, se a parte positiva, que é o lado de cá, é maior que a parte negativa, então o trapézio é maior que o retângulo. Se o trapézio é maior que o retângulo, então houve uma diminuição. Mas se minha resposta for negativa, é porque ao contrário, é porque minha parte negativa, ou seja, o meu retângulo, ele é maior que a minha parte positiva, o meu trapézio. Então houve um aumento, né? Se esse rapaz aqui é maior que esse, é porque houve um aumento das áreas. Então basta calcular. E porque eu vou botar direto na expressão, a gente vai ter umas expertises aí na hora de fazer conta, tá? Vamos comigo, ó. Como é calcular a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Show de bola. E como é que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é simplesmente a base vezes a altura dele. E na hora que eu vou olhar então quem é a base maior e a base menor, eu tenho que olhar as bases paralelas, tá? Não vai fazer com isso aqui. Isso aqui não são bases, tá? Isso aqui não é paralelo. As bases têm que ser paralelas no trapézio. Então as bases paralelas são essas duas laterais, ó, maior e menor. E quem é a base maior? 600. Base menor, 360, show de bola. A altura é a distância daqui de uma base a outra. A distância de uma base a outra é 580 sobre 2. Show de bola. Menos a área do retângulo, que é base. A base do retângulo, 580 vezes a altura, 490. Show de bola. Então, base vezes altura. Agora, fazer conta, ó. Observe, então, que 600 mais 360 dá 960. Vai ficar 960. E aí, 960 dividido por 2 é tchá e é tome. Dá quanto? 48, né? 96 por 2 é 48, só que é um 960, então 480. Então, show de bola. 480 vezes 580, menos 580 vezes 490. E qual é que é a expertise nessa situação? É o seguinte, cara. Ó, olhe para mim aqui, que eu teria que fazer essa multiplicação e essa multiplicação. Mas na hora que eu tenho a expressão já completa, eu só preciso colocar o 580 em evidência, já que ele tanto faz parte dessa conta, quanto faz parte dessa conta. E na hora que eu coloco 580 em evidência, vai ficar então, se eu coloco 580 em evidência, vai sobrar 480 de cá. E de cá vai sobrar quanto? Menos 490, então vai ficar menos 490. E aí fica muito fácil, porque 480 menos 490 isso dá 10, né? Como 400 negativo, o 490 está negativo, ele é maior, vai ficar então menos 10. Então vai ficar 580 vezes o menos 10, e qualquer coisa vezes o negativo, né? Vezes o positivo, isso daria realmente o negativo, e qualquer coisa vezes 10 é só acrescentar um zero no final. Show de bola, então vou ficar com menos 5.800. Então a gente já tem nossa resposta. Porque se deu menos 5.800 é porque a parte negativa é maior. Então o retângulo é maior. Se o retângulo é maior e esse é menor, então houve um aumento. E qual a diferença? Qual é o aumento? Qual a diferença nesse aumento? Uma diferença de 5.800. Nesse caso, 5.800 centímetros quadrados, que são todas as unidades que lhe deu a alternativa correta, letra A, de aprendendo.
Show de bola! E aí a gente tem agora a segunda questão, que também será uma questão do Enem de 2016, que é o seguinte, ó. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B. A gente já vai ver, falar sobre essa figura aí, que não é um triângulo, tá? Ok. Agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno no formato retangular. Então esse aqui é o formato retangular, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então, se a largura é x, o comprimento é x mais 7. Show de bola. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a. Então, sabendo que o pai vai dividir a área para os 2 filhos de tal forma que sejam iguais às áreas dos terrenos, né? Tem que ser a mesma área. O que vai acontecer? Eu tenho 2 figuras muito interessantes. O retângulo, só que essa aqui é uma figura estranha que a gente não sabe que figura é essa. Mas dá pra gente estimar que figura é essa. Por quê? Na hora que eu corto aquela figura ali, exatamente nesse vértice e nesse vértice, perceba que eu tenho um triângulo retângulo do lado de cá e um triângulo retângulo do lado de lá. Então basta calcular essas áreas aí e igualar. E aí eu vou saber, já que eu tenho a informação que eu tenho na questão é que essas áreas são iguais, que o pai vai dar 2 terrenos de áreas iguais, simplesmente eu preciso então igualar essas áreas para descobrir quem é meu valor de x. A gente vai chegar na equação de segundo grau. Observa só. Base vezes altura. Quem é base vezes altura? É a área do meu retângulo. E a área do retângulo tem que ser igual a quem? Igual a área dessa figura estranha, que é a área de um triângulo retângulo mais outro triângulo retângulo. Então, do primeiro, a área do triângulo, ó, base vezes altura, sobre 2. E do segundo triângulo, base do segundo vezes a altura do segundo, sobre 2. Então, separei como triângulo 1 e triângulo 2. Show de bola! A base aqui do rapaz é x mais 7. E a altura é x, mas ordem, fator, não altera aqui, né? A ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, vai ficar x vezes x mais 7. Então, a base vezes a altura. Show de bola! Então, como é que vai ficar, então, a base do meu primeiro triângulo retângulo? A base do meu primeiro triângulo retângulo é 15 metros. E a altura dele, 15 metros. Porque eu preciso de uma base e uma altura relativa a essa base. A altura tem que formar 90 graus. Opa! Que coincidência, ó. É o produto dos catetos. Porque se uma base é um cateto, e já que é um triângulo retângulo, o outro cateto é realmente perpendicular a essa base. Então vai ficar 15 vezes 15 dividido por 2. E para o segundo, eu tenho a base dele aqui vezes a altura, 3 vezes 21, também dividido por 2. Show de bola! E agora só distributivo aqui, ó. X é x e x vezes 7. X é x dá x ao quadrado, x vezes 7 dá 7x. 15 vezes 15 dá 225. E 3 vezes 21, né? 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então 63. Os dois são ímpares, não dá para dividir separadamente. Mas os dois têm a mesma base. Tem o mesmo denominador. Então basta eu repetir o denominador e somar, fazer a operação do numerador. Então eu vou repetir o lado de cá. E lá eu vou somar, ó. 225 mais 63. 5 mais 3, 8. 2 mais 6, 8, e o 2 aqui é só repetir, 288, agora sim dá para dividir, isso dá 144. Se eu trocar de membro, vai trocar de sinal, se ele está positivo e vem para cá, vai ficar negativo, então vai ficar x ao quadrado mais 7x menos 144, chegamos enfim na nossa equação do segundo grau. Para a equação do segundo grau, qual é o macete, pessoal? É só fazer delta e fazer Bhaskara. Então, qual é o delta? Como é que eu faço para calcular o delta? B ao quadrado menos 4ac, que são justamente os coeficientes da equação do segundo grau. Ó, o B é o cara que acompanha x. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. E o C é o cara que não acompanha ninguém. Quem é que está acompanhando o x? É o 7. Vai ficar 7 ao quadrado. Quem é que é o A? Não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado aqui. Então o cara que está acompanhando aqui é o 1. 1 vezes o x ao quadrado, né? Porque não mudaria o x ao quadrado. Então 1. Quem é que é o C? É o cara que não está acompanhando ninguém aqui. É o menos 144. Por que o menos 144 inteiro? Porque ele é negativo, é uma parte negativa, né? Mais menos 144. Então, menos 144 é o meu C. Então, o que é que vai acontecer? 7 menos 4 vezes 1 vezes 144. Ó. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 7 ao quadrado, que é 49. Mais 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Vai mais 1. 4 vezes 1 dá 4. Com 1, 5. E mais, porque menos vezes menos dá mais. Então, 49 mais 576. Isso dá 625, né? Show de bola, né? 9 mais 6 dá 15, vai 1. 1 com 4 dá 5. 5 mais 7 dá 12, vai 1.
e 1 mais 5 dá 6. Formou minha somazinha. Show de bola. Então, se eu tenho minha soma aqui, eu só preciso fazer, então, meu básico. A básica menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Quem é que é o B? A gente já sabe que é 7, então vai ficar menos 7. Mais ou menos o delta, a gente calculou é 625. O A, a gente já sabe que é o que está acompanhando x ao quadrado, é 1. Então vai ficar menos, mais ou menos, raiz de 625, que é 25. E aí, vamos lá. Então, precisa só fazer uma análise muito rápida. Esse rapaz é negativo, então esse rapaz aqui tem que ser positivo. Por quê? Porque o x é uma dimensão. Se eu tiver negativo, negativo, eu vou somar dois negativos que vai continuar sendo negativo. E aí, se eu tenho um valor para x negativo, isso não vale. Então, meu sinal de menos morreu. Vai ficar só para mais, então ficar com menos 7, mais a raiz de 625, que é 25, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 7 mais 25, isso aqui dá 18. Então, 18 sobre 2, 9. Então, o valor de x é 9. Aqui acabou, então, a questão. Vai ficar x igual a 9, x mais 7 dá 16. Que são então as dimensões do terreno do filho mais novo. E a alternativa correta, então, letra B, de bugado. Show de bola, então vamos embora então para a terceira questão. A terceira questão, eu acho que eu já fiz ela em alguma das lives do Desbugando. Desbugando, para quem não sabe, é uma live onde eu tiro suas dúvidas, tá? Então, se você tem alguma questão aí que você não conseguiu resolver, manda para mim, que toda terça e sexta, às 2 horas da tarde, acontece o Desbugando com o professor, que é onde eu respondo, tiro todas as dúvidas da minha audiência. Não importa se é das minhas listas, se é das bases, ou de questões que você esteja trabalhando aí com outro professor ou outro material, tá? Show de bola? E aí, essa terceira questão, ela fala o seguinte, do Enem 2017. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro, é a manchete zona, né? Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à ponte de pedra na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrada a foto. Tá, entalou aí nesse viaduto aí, e considere que o raio externo de cada cano da imagem é de 0,60 metros, 60 centímetros, e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está 1,30 do solo. Então, essa carroceria aqui, ó, a altura dela daqui, da parte superior da carroceria até o chão é 1,30 metros. Massa! O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Então tem essa vista aí. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto e que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,5 metros menor que a altura do vão do viaduto, né? Então tá aqui os tubos, né? Então teria que ter um vãozinho aqui de 0,5 metros, meio metro, tal que não entalasse como ocorreu, né? Ok, considerando 1,7 como aproximação para o raio de 3, qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros para que esse caminhão pudesse passar com segurança sobre o vão? Então, o que vai acontecer? Ó, eu tenho essa figura aqui dada, né? E ele quer que eu calcule a altura de sobra para o viaduto. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a altura dessa figura aqui, que vai ser a dificuldade da gente encontrar. Ele deu a altura da carroceria e tem 0,5 para cima, que é a altura de segurança, é a mínima altura de segurança. E como é que para calcular, como é que eu faço para calcular a altura dessa figura estranha? Eu vou pensar o seguinte, ó, eu vou desenhar um triângulo aqui só para poder ilustrar melhor. Por quê? Na hora que eu tenho um triângulo, se eu calcular a altura daqui para cá, é a altura desconhecida dessa questão. Observe que essa aqui é a altura desconhecida, mas na hora que eu tracejo aqui, eu tenho do centro para a borda. Do centro para a borda é quem? É raio. Do centro para a borda é raio. A altura daqui para cá não é 2 raios. Por que não é 2 raios? Porque do centro para a borda é raio. E da borda para o centro é raio. Então, isso aqui é que é 2 raios. Isso aqui não é 2 raios, tá? Uma altura de um triângulo não pode ser o mesmo valor do lado dele, né? A não ser na questão anterior, que a gente viu que nos catetos isso funciona, mas aqui não funciona. Tem isso aqui 2 raios e a altura aqui não é 2 raios. Então, essa altura aqui vai ser o meu problema e é ela que eu vou ter que encontrar. E, ó, perceba que a altura daqui para cá é justamente a altura do centro para a borda dessa circunferência. Então, e aqui também é raio. Aqui só vou precisar, então, a altura do caminhão que ele deu, né? Que eu vou precisar na questão, e depois a gente vai ter que acrescentar o 0,5, que é a altura de segurança. Então, vamos, então, calcular a altura desse triângulo. Que a altura desse triângulo, deixa eu colocar ela aqui fora agora para a gente trabalhar. O que vai acontecer, ó?
Daqui para cá eu já falei que é raio, daqui para cá é raio. Daqui para cá é raio, daqui para cá é raio. Daqui para cá é raio, daqui para cá também é raio. Então é 2 raios e 2 raios. Ou seja, são um triângulo equilátero de valor 2R. E se o R é 0,6, 0,6, ou melhor, 6 vezes 2 dá 12, né? Então 0,6 vezes 2 dá 1,2. Então é 1,20, né? 0,60, né? 1,20 para cá, 1,20 para cá, 1,20 para cá. Então, um triângulo equilátero. E como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? H é igual a L raiz de 3 sobre 2. H é o lado raiz de 3 sobre 2. Como é que você sabe isso aqui? Tem umas demonstraçõezinhas para a gente poder mostrar essa equação. É bem tranquilo, tá? Então, futuramente, quem sabe a gente grava um vídeo falando sobre isso. Então, tem como a gente mostrar essa altura aqui, que é a altura de um triângulo equilátero, né? Um triângulo especial, né? Todos os lados dele são iguais. Então, se o lado dele é 1,20, eu vou substituir então L por 1,2 ou 1,20, fica à vontade, esse zero tá aí depois da vírgula. Ele não vai ter tanta importância assim para nossas contas. E 1,2 dividido por 2, se a gente multiplicou 0,6 por 2, se a gente divide de novo, tchau, tome, isso aqui dá 0,6. 0,6 vezes o raiz de 3 que ele mandou aproximar para 1,7. Então 0,6 vezes 1,7, 6 vezes 7 dá 42, vai 4. 6 vezes 1 dá 6, com 4 dá 10. E aí eu tenho duas casas decimais aqui após a vírgula. Então é duas casas. Então 1,02 é o valor da altura estranha aqui, que é a altura desse triângulo. Então agora acabou, porque é a única dificuldade que eu tinha para calcular a questão, era o único problema. Porque isso aqui é R, isso aqui é altura, mais R, mais H sobre 6. O R ele já deu que é 0,6, a altura a gente acabou de encontrar 1,2, o outro R daqui de baixo 0,6 e a altura do caminhão 1,30. Então a altura total desse caminhão dá 3,52, sabendo que tem que somar mais meio metro, que é justamente a alturazinha de sobra aqui para a ponte, né? Então, 3,52 mais 0,50, 0,5, isso dá 4,02. Opa, algo de errado não deu certo. Aqui era para ser um 3. Se era 3, tinha que manter um 3. Show de bola, não importa, aqui é 3,52 mais 0,50 dá 4,02. A alternativa correta, letra D, de doido. A few moments later. Na quarta questão é o seguinte, ó. Na quarta questão eu vou ter uma questão do Enem, mais uma vez, em 2018, que ela fala assim: para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus, né, com a borda inferior. Então tem uma diagonal em negrito aqui que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de A hélice como na figura. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é. Então ele deu esse desenho aí e a gente precisa interpretar uma coisa bem interessante nessa questão. Olha, eu tenho então essa faixa que eu vou enrolar no cilindro. O que é que eu preciso saber para calcular então a altura desse cilindro? Para calcular a altura desse cilindro, observe que a faixa, cada vez que ela enrola, a base aqui retangular enrola também. Só que ela não vai enrolar uma só vez. Porque o que acontece na hora que a base retangular aqui enrola na borda cilíndrica, no vão cilíndrico aqui dessa figura? A hélice é formada. Então na hora que eu dou uma volta, é uma hélice formada. Então uma volta é uma hélice formada e uma volta da base retangular na base cilíndrica. Então uma volta disso aqui gera então uma volta cilíndrica, uma volta na hélice aqui, né? Então dei uma base aqui, então andou meio que um pedacinho, andou um pedacinho daqui, um pedacinho daqui, para poder enrolar uma volta inteira no cilindro. E aí a próxima hélice, ó, é uma hélice 2, depois mais outra hélice, depois mais outra hélice, depois mais outra hélice, depois mais outra hélice. Então quantas hélices eu enrolei no total? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu dei 6 voltas com o meu papel, ou seja, aconteceu que deu 6 voltas na base cilíndrica também do papel. Então, esse rapaz aqui, ele corresponde a 6 voltas na base do cilindro. E a base do cilindro é uma circunferência. Então, são 6 vezes o comprimento dessa circunferência, que é o percurso que ele percorre ao redor da base cilíndrica. Então, eu tenho 6 vezes o comprimento dessa minha base cilíndrica, que é uma circunferência. E como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento de uma circunferência é 2
Pierre, o que é que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule a altura, então, desse cilindro. Para calcular a altura desse cilindro, então, eu vou precisar do comprimento dessa minha circunferência, que o comprimento da minha circunferência é 2πr. Qual é o valor de r? Já que ele deu 6 sobre π. Então, vai ficar 2π vezes r, que é 6 sobre π. Espero que você tenha anotado os valores, os dados no começo da questão. Então, vai ficar 2π, 6 sobre π. Nos π, o que é que eu faço? É tchá e é tome, morreu. Então, vai ficar 2 vezes 6, que isso dá 12. Então, o comprimento dessa circunferência aqui de uma volta só é 12. E aí agora dá pra gente calcular a altura, porque eu tenho a única informação que estava me faltando. Como é que faz para calcular a altura? É fácil, cara. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ó, 30, isso aqui é retângulo. Se é retângulo, então esse ângulo aqui é retângulo. Então o H e o 6C, eles são o quê? É o cateto, respectivamente, oposto do 30 e o cateto do lado do 30, que é o adjacente. E aí, cateto oposto sobre adjacente, só funfa com a tangente. Então vai lá, cateto oposto sobre adjacente, cateto oposto sobre adjacente, quem funfa é a tangente. Qual é o valor da tangente de 30? Para vocês que já fizeram as listas de base aí e já estão arrasando, já estão com a tabelinha decorada, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Repete, então, o C aqui é quanto? O C a gente calculou, é 12, é o comprimento dessa circunferência. Então ele dá 6 voltas nessa circunferência, que a circunferência tem 12 centímetros, né? Já que esse raio aqui, ele deu em centímetros no começo da questão. Então, são 12 centímetros o comprimento dessa circunferência. Então, vou ficar com raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 6 vezes 12. Show de bola. O que acontece, então? Vai ficar raiz de 3 sobre 3, 6 vezes 12. Aqui no 3 é tchá e aqui no 6 é tome, já que os dois estão dividindo aqui. Então, de um lado e de outro da balança, né? Tirei 3 de um lado, tirei 3 do outro. Quando eu tiro 3 do 6, fica um 2. E aqui vai ficar, então, se eu tirei esse 3, vai ficar 1, né? Então vai ficar raiz de 3 sobre 1. E agora não me resta nada a não ser meio pelos extremos. Lembrando que 2 vezes 12 é 24. Então vai ficar meio pelos extremos, h vezes 1 dá h. E raiz de 3 vezes 24 vai dar raiz de 3, não tem... Raiz de 3 vezes 24 não vai mudar muita coisa. Então h igual a 24 vezes raiz de 3, que já dá pra gente marcar. Então, que é a altura desse meu cilindro, alternativa correta, letra B de bugado. Bom demais! Última questão, então, da nossa lista, questão 5, que é o seguinte. Ó, uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo das 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D que tangencia ao lado de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa, a altura dela total aqui é 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação de π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Observe que por mais que tenha esse retângulo aqui, não fica um retângulo completamente, né? Na verdade, é essa circunferência aqui, com essa figura estranha aqui, que não tem fórmula para calcular essa área disso aí, tá? Então, qual a solução muitas vezes da galera que faz essa questão? É pegar, aí vai, aí calcular a área do retângulo, tirar as diferenças, tirar a área da bordinha aqui. Tem uma trabalheira desgraçada, o que é que eu vou fazer? Observe que eu tenho essa área e eu preciso calcular a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura, eu vou ter o seguinte, ó. Observe que se eu cortar aqui bem no ponto de diâmetro, de um ponto de tangência a outro, é o diâmetro, né? Porque isso vai passar no ponto de tangência, vai passar pelo raio, vai tocar no outro ponto de tangência. Show de bola. Então, eu vou ter aqui essa figura que a gente vai ver que é um quadrado. E o que é que sobra em cima? Sobra em cima uma semicircunferência. Então, se eu calculo a área de uma semicircunferência, mais a área que a gente vai ver que é de um quadrado, acabou minha questão. Então, o que é que eu preciso fazer? Ó, preciso das dimensões. Ele deu D, que é 40, massa, e deu H, que é 60. Show de bola. Você já anotou isso no dado do começo da questão, né? Beleza, então se ele deu que D é 40 e H 60, eu preciso então saber as dimensões agora, a altura desse rapaz. Porque aqui é D, então todo mundo aqui é D. Mas eu não sei quem é a altura desse rapaz. Então vamos lá, vamos colocar as dimensões dele aqui do lado. Ó. Daqui para cá é raio. Se D é 40, então raio é metade. O raio é 20. Agora, isso aqui, quanto é que vale isso aqui? Pô, se tudo é 60 e esse pedaço é 20, 60 eu excluo o meu 20, vai sobrar só 40 aqui para baixo. Então esse lado aqui, que eu vou chamar de L, vou dizer que é 40. Então se tudo é 60, eu tiro o 20 da jogada, eu vou ficar só 40, né? Até porque 20 mais 40 seria a altura total 60. Show de bola, acabou a questão. Por que acabou a questão agora? Eu sei que isso aqui embaixo é D, ó. Porque se isso aqui é 40, então todo mundo aqui é 40, então isso aqui
40, e por isso que eu falei um quadrado, ó, 40 por 40, lado, a base é igual à altura, isso é um quadrado, né, lado vezes lado. O que é que vai acontecer então? Vamos calcular a área dessa semicircunferência e vamos calcular a área desse quadrado. Como é que calcula a área de uma semicircunferência? É só calcular a área da circunferência e dividir por 2. Como é que eu calculo a área de um quadrado? É L ao quadrado, base vezes altura, e a base é igual à altura, ou seja, L vezes L. Enfim, fique à vontade. O que é que vai acontecer então? A área da semicircunferência vai ser a área da circunferência, que é πr quadrado, só que eu vou dividir por 2, já que é semi, a metade da circunferência. E a área de um quadrado é L ao quadrado, ou L vezes L, bota como você quiser, vai ficar ali. Então, o que é que vai acontecer agora? Vamos calcular nossa área total, πr quadrado. Qual o valor de R? 20 centímetros. Então, eu vou ficar com π 20 ao quadrado. Qual o valor de L? 40. Então, 40 vezes 40. 20 ao quadrado dá 400. 4 vezes 4 dá 16. Acrescenta os 2 zeros. Show de bola. 400 por 2. Tchá. E tome. Vai sobrar quem? 200. Vai ficar 200π mais 1.600. Já que ele mandou substituir π por 3,14. Basta substituir. Esses 2 zeros acabam com essas duas casas decimais aqui após a vírgula. Vai ficar a mesma coisa que 314. 2 vezes 314 dá 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, então isso dá 628. E aí 628 mais 1.600, o que é que vai acontecer? Ó? 8 mais 0 dá 8, 2 mais 0 dá 2, 6 mais 6 dá 12, vai 1 com 2, com 1 dá 2, então vai ficar 2.228, isso a área para somente uma das placas, né? Lembrando que como todas as unidades estão em centímetros, o que é que vai acontecer? Centímetros quadrados. E aí a gente não pode esquecer que são 10 placas que esse cara vai pintar, e é só multiplicar por 10, então terei 2.228 vezes 10, que isso aí dá 22.280 centímetros quadrados, alternativa correta, letra B de bugado. Show de bola, então essa foi a solução da parte de geometria plana do professor. Então para você que ainda não tem essas minhas listas, não tem acesso a essas minhas listas, é o seguinte, no meu site, né, vai ficar o link aqui abaixo na descrição, você pode fazer o download da minha apostila 1 ou da minha apostila 2, agora eu lancei a apostila 2, que é uma apostila focada na base, então para você que ainda está com dificuldade de resolver as questões de vestibulares, eu comecei a lançar agora listas forçando a base de vocês, então é realmente para preparar a base. Cuidado, não vá subestimar as questões que estão lá. São questões às vezes que parecem ser simples, mas sim, elas são questões, sim, são questões de assuntos que caem nos vestibulares, como o vestibular do Enem, no Sisal, das federais ou estaduais que existe no país. Então, realmente cai esse tipo de questão e é muito bom para preparar a base, essa minha apostila 2. E para você que já tem uma boa base, eu tenho um desafio, então realmente desafio a fazer o download lá, que é o seguinte: faz cada banco de questão por assunto em 7 minutos. É um desafio, você já está com a base boa, então tenta fazer cada banco de questões lá, são 5 questões rapidão, então tenta fazer cada banco de questão em 7 minutos. Se você ficar à vontade com isso, pode até gravar e me mandar, me divirto demais com desafios, pode mandar, pode postar, fica à vontade de me marcar. Aí professor, eu consegui cumprir o desafio, tá? Então um abraço galera, e até a próxima soluções.